Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Se você trouxe o seu smartphone, você pode acessar o texto. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir o texto. E se você não tem nem o smartphone nem a Bíblia, você acompanha no telão, amém, gente? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mais os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E era necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que era perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia um poço, o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me então dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: então vai e chama o seu marido e volte. Não tenho marido, disse ela. E Jesus respondeu: falastes corretamente dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora, ele não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher a Jesus: vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. E então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Pode aplaudir o nome de Jesus. Antes de nós orarmos, existe algo que todos nós precisamos viver quando nós estamos diante da palavra de Deus, que é a nossa capacidade de nos maravilharmos com textos, com passagens que nós já conhecemos. Eu sei que você já leu esse texto várias vezes, eu sei que você já ouviu mensagens em cima desse texto várias vezes. Mas há uma diferença quando você se depara com esse texto como se ele fosse um texto lido, ou como se ele fosse um pão fresco que está sendo servido para você nesse dia.
Eu tenho certeza que todo mundo aqui já comeu pão francês alguma vez na vida, sim ou não? Mas tem uma diferença quando você come um pão francês e quando você come um pão francês fresquinho. Tem uma diferença muito grande. Todo mundo aqui já comeu pão francês, todo mundo aqui sabe o sabor do pão francês. Só que quando você vai à padaria e pega o pão francês que está pronto ali te esperando, é uma coisa. Mas quando você pega o pão francês fresquinho que acabou de sair, é outra coisa. Muitas vezes a gente se depara com a palavra como se ela fosse um pão francês que já está ali, já está pronto. Eu já conheço o gosto disso. Mas o que você tem que entender é que nessa noite, através do pão que você já conhece, Jesus quer te servir um pão quentinho. Nessa noite Jesus, Ele não quer que você relembre a experiência que você já teve comendo o pão. Ele quer que você saboreie pão fresco que Ele vai entregar para você nessa noite. E isso é possível por quê? Porque quando nós nos deparamos com a palavra, irmãos, nós estamos ouvindo o próprio Deus falar conosco, amém, queridos? O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de tornar fresco o pão que nós já experimentamos. Ele tem a capacidade de fazer a gente comer do pão, mas não do pão que nós já conhecemos, mas do maná fresco que vai descer do céu agora. Então eu quero que você ore, pedindo para que nessa noite o Senhor não te relembre o sabor do pão que você já conhece, mas que Ele te faça mastigar o pão que Ele vai derramar do céu agora. Que Ele sacie a sua alma, que Ele encha o seu coração de prazer e deleite com o pão que Ele vai te oferecer agora, amém? Senhor, nós estamos diante da palavra, mas nós não estamos aqui mais uma vez diante dela. Nós estamos diante dela de uma maneira que nunca estivemos. E a palavra estará diante de nós de uma forma como ela também nunca esteve. Porque o Senhor nunca faz a mesma coisa. O Senhor sempre faz novas todas as coisas. Nós nos apresentamos aqui como quem tem fome, como quem tem sede, como quem anseia ouvir, ó Deus, talvez o mesmo texto, mas não da mesma forma. Ouvimos a mensagem que é a mesma, mas com o coração renovado diante dela, porque sabemos que ainda que a mensagem seja a mesma, o Evangelho não mudará, será sempre o mesmo Evangelho. Ele nunca será apresentado da mesma maneira. O Senhor fará Ele novo no nosso coração e nos fará pessoas novas por causa dEle. E é por isso que nós oramos. Nós oramos porque somente nesse lugar de comunhão é possível que isso aconteça. Somente nesse lugar de relacionamento é possível comer do pão vivo que desceu do céu. Somente nesse lugar de relacionamento nós podemos dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é da palavra que procedeu, mas é da palavra que procede. É aquilo que o Senhor está falando agora, é aquilo que o teu Espírito deseja iluminar agora. Isso só pode acontecer nesse lugar de relacionamento. Nós não oramos aqui, Pai, para cumprirmos um protocolo. Nós oramos porque nós reconhecemos que nós somos limitados para isso. Nós oramos porque nós reconhecemos que se o Senhor não estiver aqui nesse momento nos falando por meio da palavra, nós não comeremos pão fresco. Nós ouviremos um discurso que já ouvimos e sairemos daqui talvez maravilhados mais uma vez com esse discurso, cheios de conhecimento, ó Deus, apreendido pela nossa intelecção, mas vazios no coração. E o que nós queremos é sair daqui com o coração queimando,
O que nós queremos é sair daqui com a alma renovada. Nós queremos sair daqui nessa noite com aquela mesma experiência que aqueles discípulos no caminho indo para Emaús, que enquanto o Senhor Jesus lhes expunha as Escrituras, o coração deles ardia por dentro. É isso que nós queremos, Pai. E é por isso que nós oramos, te pedindo isso, juntos aqui, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Gente, de certa maneira, por causa do que nós lemos no texto bíblico, a partir ali das páginas do Gênesis, todos nós aqui vivemos uma certa experiência que eu posso chamar de experiência de exílio ou experiência de fuga. Você deve se lembrar que depois que Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus, como de costume, veio ao jardim para se encontrar com eles. Mas por causa do pecado, da vergonha, do peso da culpa, a Bíblia diz que eles se esconderam ao ouvir os passos, a voz de Deus que soava pela viração do dia. A Bíblia diz que Adão teve medo e ele se escondeu. Então Deus pergunta para ele: Adão, onde você está? Adão, onde você está? E é interessante, né, abrindo um parênteses aqui, é interessante, gente, que se você ler os primeiros capítulos do Gênesis, você vai se deparar com perguntas que parecem perguntas simples, mas são as perguntas que o próprio Jesus vai responder posteriormente, e são exatamente as mesmas perguntas que Deus vai fazer para mim e para você quando nós estivermos diante dele naquele grande dia. A primeira pergunta que Deus faz para o homem é: onde você está? E Jesus vai responder essa pergunta dizendo: Deus, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E lá naquele grande dia Deus vai nos perguntar: onde você está? Em que realidade você está sustentado? E se nós dissermos: olha, eu estou sustentado na realidade daquele que se apresentou para fazer a tua vontade, nós seremos salvos, amém, queridos? Mas se nós, como Adão, tentarmos dar qualquer outra resposta da condição em que estamos, que não seja Jesus, isso garante que nós estaremos perdidos. A segunda pergunta que o texto apresenta, que é tão importante, é: onde está o seu irmão? O que é que você fez? Onde está o seu irmão? Deus vai perguntar isso para Caim após assassinar o seu irmão. Onde está o seu irmão? Onde você está? O que é que você fez? Onde estão os seus irmãos? São as três perguntas que Deus vai nos fazer no dia do juízo. Onde você está? O que é que você fez? Onde estão os seus irmãos? E a Bíblia diz que Adão, questionado por Deus, ele se esconde por causa da experiência de medo. Aqui eu volto para a nossa reflexão dessa noite. Ele se esconde, e posteriormente, por causa do pecado, Deus então o expulsa do jardim. E quando Adão é expulso do jardim, a humanidade, por causa do pecado de Adão, vai passar a viver essa experiência de separação, essa experiência de exílio, andando pelo mundo, pela experiência da vida, tentando encontrar em algum lugar aquilo que ela havia perdido no contexto do jardim, que era a relação com Deus. E quando o homem tenta encontrar essa experiência de comunhão com Deus que era dada a ele no contexto do jardim, e ele não encontra, normalmente a próxima decisão é a experiência da fuga de novo. É a experiência de se esconder. Uma vez que eu tento encontrar a satisfação, a realização, a plenitude nessa relação com Deus, eu não encontro, então eu tento preencher isso em locais de fuga, em lugares de fuga, em lugares de esconderijo. E a gente vê isso claramente na Bíblia, principalmente quando você olha para o Novo Testamento, você olha para a vida de alguns personagens do Novo Testamento, você vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era essa pessoa que vivia essa experiência de exílio, tentando encontrar ali no exercício da religião, esse lugar de satisfação com Deus. Mas sendo confrontado por Jesus, a Bíblia diz que ele começou a fazer o quê? Ele começou a fugir. Até que Jesus foi e encontrou Paulo na estrada indo para Damasco, e se apresentou a ele e disse: Paulo,
Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está fugindo? Você está lutando contra a minha vontade, mas você não vai conseguir me resistir, Paulo. Eu vou vencer você. Eu tenho um plano na sua vida e de hoje você não escapa. E eu queria dizer isso para você nessa noite, meu irmão. Talvez você esteja aqui nesse estado de tentar encontrar sentido para a sua vida e fugindo em opções alternativas que estão aparecendo para você, mas de hoje não passa. Jesus te trouxe aqui para pegar você e dar a você um novo sentido para a tua vida, um novo sentido para a tua história. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Eu digo isso, irmãos, porque essa foi a experiência dessa mulher que nós acabamos de ler. O texto diz para mim e para você que essa mulher vivia uma vida de fuga, ela estava fugindo. Aliás, esse local geográfico que Jesus foi encontrar essa mulher, era o reduto do seu esconderijo. Você sabe a história dela, ela teve 5 maridos, estava no 6º, não era marido dela, e isso provocou uma série de preconceitos, preconceito religioso, preconceito social, preconceito cultural, e a pressão desses 3 preconceitos juntos, levou essa mulher a optar por uma vida de fuga, fugir do convívio social, fugir da experiência religiosa, fugir do preconceito social, e buscar nesse poço, ao meio-dia, um lugar de refúgio, um lugar de solidão, um lugar de afastamento, um lugar de não ser encontrada por ninguém. Só que nesse dia, Jesus decidiu encontrar aquela que não queria ser encontrada. Jesus foi lá encontrar, vocês estão comigo aqui? Uma mulher que não queria ser encontrada. E eu digo para você nessa noite, talvez você esteja aqui até mesmo na Lagoinha, porque você pensa assim, Lagoinha é uma igreja muito grande, eu vou para lá porque ninguém vai me ver. Mas Jesus veio aqui nessa noite para encontrar quem não quer ser encontrado, quem talvez até usa a multidão religiosa para se esconder. Meu irmão, você pode se esconder dos olhos das pessoas, mas você não vai se esconder dos olhos de Jesus, porque quando Ele olha para você, Ele olha para você com olhos como chamas de fogo. Você pode passar desapercebido no meio de um monte de gente que parece tudo igual aos olhos de um homem que vê, mas aos olhos de Jesus Ele enxerga você pelo lado de dentro. Ele olha o seu coração, Ele conhece a tua realidade, e aos olhos dele você não vai passar despercebido essa noite. Jesus foi lá encontrar essa mulher. E sabe o que é interessante? É que o texto bíblico diz para mim e para você que para Jesus encontrar essa mulher, Ele teve que fazer uma decisão, porque Ele estava saindo da Judeia e estava voltando para a Galileia. Ele estava saindo do sul, dirigindo-se para o norte. Geograficamente falando, gente, tinham 3 caminhos que Jesus poderia tomar, 3. Só que esse caminho que Ele escolheu era o caminho mais perigoso. Quem aqui já assistiu The Chosen sabe que os discípulos de Jesus, pelo menos no The Chosen, viram para Ele e diziam assim: mestre, não vale a pena escolher a rota que passa pelos samaritanos, nós estamos correndo risco. Samaritanos são violentos, nós podemos correr risco de vida ao passarmos pela rota dos samaritanos. Mas a Bíblia diz que havia uma necessidade, e por isso Jesus escolheu o caminho que passava por Samaria. Por quê, irmãos? Porque preste atenção, quando Jesus quer encontrar alguém que não quer ser encontrado, Jesus não se importa de andar pelo caminho mais difícil só para ter um encontro com essa pessoa. Jesus não tem compromisso com as rotas mais fáceis, quando Ele está no coração à disposição de encontrar alguém que não quer ser encontrado do outro lado. Não existe rota que pareça difícil ou perigosa para o Senhor, quando Ele já decidiu alcançar e encontrar quem está do outro lado, vivendo a experiência da fuga, a experiência do medo, a experiência do isolamento. Jesus não escolheu a rota mais fácil, Ele tinha um encontro com essa mulher, era necessário, e é por isso que Ele decidiu passar pela rota dos samaritanos, só para que Ele pudesse encontrá-la. Vocês estão comigo aqui?
Mas irmãos, essa não foi a única vez que Jesus decidiu pelo caminho mais difícil para encontrar quem estava escondido. Essa não foi a única vez que Jesus decidiu pelo caminho mais perigoso, mais custoso, para alcançar quem estava vivendo essa experiência de separação, essa experiência de fuga. Essa não foi a única vez. Houve um outro momento em que Jesus fez isso. A Bíblia diz que chegada uma quinta-feira, Jesus vai para Jerusalém, e na madrugada de quinta para sexta-feira, ele procura um local chamado Jardim do Getsemane, dobra os seus joelhos e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, se o caminho para encontrar quem está perdido passa pela dor e pelo sofrimento, eu estou disposto a trilhar a rota da dor e do sofrimento para encontrar aqueles que estão perdidos. Eu estou disposto a trilhar o caminho da cruz, o caminho da perda, o caminho da dor, o caminho do sofrimento, para encontrar aqueles que não querem ser encontrados. Jesus não se importa. Para encontrar essa mulher, ele trilhou a rota mais difícil. Vocês estão comigo aqui, gente? E não apenas isso, mas ao encontrar essa mulher, Jesus mostrou para ela que aquele desejo de vida que ela buscava encontrar em outros lugares, ela só poderia encontrar de fato no relacionamento com ele. Ao se encontrar com a mulher, Jesus diz para ela: olha, me dá um pouco de água. E a mulher diz: olha, o senhor é judeu, eu sou samaritana, não existe relacionamento entre nós. E aí Jesus fala para ela: olha, se você me conhecesse, se soubesse do dom de Deus, você me pediria água, eu te daria água viva. Você está tão acostumada a beber essa água empoçada, mas eu tenho água nova para entregar para você. Eu tenho água que flui para entregar para você. Aí a mulher olha para ele e fala assim: o senhor não tem nem balde para tirar água do poço, vai arrumar essa tal de água viva onde, meu filho? Está pensando que é maior do que Jacó, o nosso patriarca, que cavou o poço, bebeu do poço, deu para sua família? Jesus diz para a mulher: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu sou capaz de dar vai formar no seu interior uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você nunca mais vai ter sede e não vai precisar mais voltar ao poço para tirar água. Ou seja, a experiência de satisfação e plenitude que você está tentando encontrar em outros lugares, você só vai poder experimentar ela em mim. E a gente sabe que essa mulher estava tentando encontrar essa experiência de realização e satisfação em outros lugares. No caso dela aqui, essa experiência de satisfação estava conectado ao emocional, a relacionamentos afetivos. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas pela cultura da época, a gente entende que essa mulher foi sendo abandonada marido após marido, porque se ela tivesse traído, provavelmente ela não estaria viva mais. Então possivelmente um marido após o outro foi abandonando essa mulher, e ela, buscando se satisfazer, se realizar emocionalmente, entrava em relacionamento após relacionamento para tentar de alguma forma compensar aquele vazio que existia dentro dela. Só que nesse dia, nesse encontro, Jesus olha para ela e diz: olha, a sede que você está tentando saciar nos outros homens, eu sou o único homem que pode saciar. Gente, presta atenção, todos nós sabemos pelo texto bíblico que o número 7 é o número perfeito. Quantos maridos ela tinha tido antes? 6. O homem que estava diante dela era o 7º. Aquele que se apresentou para saciar a sede dela, que os outros 6 não saciaram, era o 7º, era Jesus, era o homem perfeito, aquele que de fato tem a capacidade de nos preencher como ninguém e nem o outro tem na sua vida. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Era Jesus, era Jesus. Esse Jesus que não mede os esforços, ele não mede o caminho, ele é o caminho mais difícil, esse é o único caminho. Eu quero fazer a vontade do meu Pai para alcançar os perdidos. Esse Jesus que é o único que pode satisfazer a sede desses que vivem em isolamento, tentando de alguma forma se preencher nesses lugares de fuga, nesses lugares de esconderijo.
Só que essa mulher, ao ouvir Jesus dizer isso, eu posso te dar a água que você precisa, eu posso saciar a sua sede. A Bíblia diz para mim e para você, que ela fala: dá-me então dessa água para que eu sacie a minha sede e eu não precise mais voltar aqui. E aí Jesus fala para ela: vai então e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: disseste bem que não tem marido, porque o fato é que você já teve 5 maridos, está no 6º, e esse não é seu marido. E aqui eu aprendo uma lição importante: é que ninguém pode beber água nova se insiste em continuar bebendo do poço velho. Ninguém pode viver o novo se insiste em continuar bebendo de água parada. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos viver o novo de Deus na nossa vida? Porque nós queremos conciliar a água que jorra, a água nova, a água viva que jorra, com a água parada do poço. Você precisa escolher, querido. Ou você abre mão do velho para viver o novo, ou você nunca vai ter o novo de Deus na sua vida. Quando Jesus falou para ela: vai e chama o seu marido, ela falou assim: eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, você não tem mesmo. Está na hora de caminhar para o novo, deixar essa vida e caminhar em direção ao novo. E aí a mulher, ouvindo Jesus dizer: olha, você já teve 5, está no 6º, não é seu marido. Ela fala: vejo que o senhor é profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte aqui, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E pessoal, presta atenção, às vezes parece para nós, parece um discurso que não se encaixa, mas eu poderia traduzir as palavras da mulher aqui para você da seguinte forma: é como se ela estivesse dizendo assim: então o senhor está dizendo para mim que o jeito de viver essa vida de satisfação é desse jeito que o senhor está vivendo, é desse jeito que o senhor está falando. Mas quem garante? Eu aprendi de outro jeito. O meu povo diz que essa experiência de satisfação pode vir de outra forma. O senhor está me dizendo que é desse jeito aqui, mas eu aprendi de outro jeito. Quem garante? Quem me garante que o jeito que você está dizendo que eu posso ser satisfeita é realmente o certo, é realmente o verdadeiro? E não é exatamente isso o que a nossa geração faz. Quando nós somos confrontados pela verdade, e Cristo nos mostra que a única forma de viver a vida satisfeita é quando nós depositamos a nossa total confiança nele e decidimos viver como Ele nos pede para viver. Muitos de nós dizemos: mas isso é relativo, pode ser verdade para você, mas não necessariamente verdade para mim. Não, pode ser que isso dê certo para o outro, mas não necessariamente que isso seja certo para mim, seja correto para mim. E aí a Bíblia diz para mim e para você que depois de apresentar esse esconderijo, né, essa argumentação para tentar evitar de alguma forma que aquilo que Jesus está propondo para ela se torne realidade na vida dela, ela fala assim: não, beleza, eu já entendi, o senhor tem razão, a sua explicação me satisfez, já entendi que o seu modo de viver é o correto, mas eu não preciso aceitar esse modo de viver agora. Essa é a segunda desculpa que ela dá para Jesus, porque ela fala assim: não, é isso mesmo que o senhor está falando, já entendi, realmente isso é a verdade, mas não é a verdade para agora. Quando o Messias vier, aí eu tomo essa decisão. Quando o Messias vier, aí ele vai nos explicar todas as coisas. Irmãos, essa é a segunda desculpa que as pessoas dão, quando elas são convencidas de que a verdade é o próprio Jesus, e de que a maneira de viver a plena satisfação só pode ser encontrada nele. Sabe o que elas fazem? Elas dizem assim: eu já entendi, isso é a verdade, mas eu não sei se eu tenho que tomar essa decisão hoje, não sei se eu tenho que tomar essa decisão agora, acho que eu posso esperar mais um pouquinho. Não, eu estou convencido, realmente é isso, eu quero viver essa vida de satisfação, mas tem que ser hoje, tem que ser agora. Não, lá na frente, né? Quando eu fui, muitas pessoas dizem: lá na frente, quando eu for velhinho, eu entrego a minha vida para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabe o que Jesus fez? Ele arrancou essa mulher de trás desses esconderijos, dessas desculpas que ela deu.
Quando a mulher falou assim: olha, eu não sei se tem que ser exatamente desse jeito, tem outra possibilidade, meu povo faz de outro jeito. Jesus fala assim para ela: mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. Você adora o que você não conhece, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém você vai adorar, mulher. Está chegando a hora que todo lugar vai ser templo de Deus. E onde quer que alguém invocar a Deus com coração sincero e verdadeiro, Deus vai ser encontrado por essa pessoa. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus venceu a argumentação dela, dizendo para ela: minha filha, não é nem do seu jeito e nem do outro jeito, Deus está fazendo uma coisa nova. E em segundo lugar, Jesus falou para ela: olha, você só está precisando do Messias para tomar a decisão? É isso que você está precisando para decidir a sua vida hoje, agora? Então você só está precisando da aparição do Messias para tomar a decisão de viver uma vida nova? Pois bem, muito prazer, eu sou o Messias e eu estou falando com você. Se é isso que te faltava, se é isso que te faltava para essa experiência, para essa decisão, então está aqui hoje. Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Sabe, meu irmão, talvez você esteja aqui nessa noite nesse sentimento de desconectado, de andar como alguém sem sentido e tentando se esconder atrás de narrativas, atrás talvez de estados ou de qualquer outra situação, para que essa realidade de alguém perdido não apareça. Jesus vem encontrar você nos seus lugares de fuga, e Ele vem encontrar você porque Ele se importa com você. Ele vem encontrar você porque Ele quer tirar você desse lugar, e não importa qual o caminho difícil Ele tenha que trilhar para tirar você daí, Ele está disposto a isso, porque você é importante para Ele, porque só Ele pode dar a vida que você procura. E se necessário for, Ele vai vencer os seus argumentos para tentar colocar Ele para fora. Se você disser para Ele: não, Jesus, pode ser amanhã, Ele vai dizer: o que precisa para tomar a decisão hoje? Você precisa de vida, você precisa de esperança, você precisa de alegria. Pois bem, eu sou a vida, eu sou a alegria, eu sou a esperança. Eu estou aqui, eu sou Jesus. Ou talvez você diga para Ele: ah, Jesus, mas não é necessariamente desse jeito. E Ele vai dizer para você: Deus está fazendo algo novo. Algo novo. Sabe o que é interessante? É que depois de Jesus tirar essa mulher do esconderijo dos seus argumentos, do seu esconderijo geográfico, e impactar a vida dela, a Bíblia diz que a mulher, nós não lemos essa continuação do texto, nós temos tempo aqui, mas você pode ler depois na continuação do texto. A Bíblia diz que a mulher, diante da revelação de quem era Jesus, a Bíblia diz que ela deixou o balde para trás, ela deixou o cântaro para trás, porque, como eu disse para você, é impossível ser conectado ao novo e continuar alicerçado no velho. Quem bebe de água corrente não quer beber mais de água empoçada. Quem bebe dos rios de águas vivas não quer ficar bebendo mais de água parada de poço. E a Bíblia diz que ela correu para a cidade. Ela correu na direção da cidade. E a Bíblia diz que ela entrou na cidade gritando: encontrei um homem, encontrei um homem, encontrei um homem. Perceba, irmãos, se antes essa mulher não tinha motivo nenhum para se conectar às pessoas, porque entre ela e as pessoas estava preconceito social, preconceito religioso, preconceito social, agora ela encontrou um motivo para se conectar com os outros de novo. E quem era esse motivo de conexão com aqueles que antes ela estava desconectada? Esse motivo de conexão era um homem, e o nome dele é Jesus. Porque Jesus nos conecta daqueles que nós queremos viver desconectados.
Jesus nos conecta das pessoas que nós passamos a vida toda fugindo delas. Jesus nos conecta com aqueles que marcaram a nossa vida pelo estigma do preconceito, seja ele religioso, seja ele cultural, seja ele social, não importa. Se antes entre nós essas pessoas existiam essas barreiras, agora entre nós essas pessoas existe um homem chamado Jesus, e Jesus me dá um novo sentido para querer me conectar e me relacionar com essas pessoas. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? O que marca a minha relação com você precisa ser Jesus. O que enviou essa mulher de volta para a cidade foi a sensação do pertencimento, de ter na vida dela esse homem chamado Jesus Cristo. Jesus me conecta com quem antes eu não estava conectado. Jesus me conecta de quem eu vivi desconectado uma vida inteira. Não sei se você consegue perceber, mas meus irmãos, com poucos minutos de conversa, Jesus transformou uma mulher que estava perdida e escondida em uma missionária, que não apenas foi encontrada, mas levou uma cidade inteira a encontrar um homem. E em 2 dias, essa cidade inteira veio aos pés de Jesus. Jesus quer encontrar todos nós de certa maneira. Como eu disse para você, vivemos essa experiência. De certa forma o pecado traz em nós esse sentimento de tipo, eu estou longe. A razão pela qual eu fui criado não é plena. É claro que isso acaba quando nós entregamos a vida a Cristo, mas quando nós não temos Cristo, então a gente, por causa desse sentimento de separação, de exílio, a gente vai buscando refúgios, subterfúgios, esconderijos. Mas chega uma hora que Jesus vai atrás de nós para nos tirar desse lugar. Eu só queria terminar dizendo para você o seguinte: acho que todos nós aqui alguma vez já brincamos de esconde-esconde, sim ou não? E eu sei que a graça da brincadeira de se esconder é você ser o último a ser encontrado, porque o último a ser encontrado, ele é o vencedor. Mas eu não sei se já aconteceu com você de você se esconder tão bem que você não é encontrado por ninguém. E aí passa o tempo e você está tão bem escondido, que ninguém te acha, você dorme no esconderijo. Aí quando você acorda, a brincadeira já acabou, já não tem mais graça, porque você ficou tanto tempo escondido, que agora, ao invés de ser uma brincadeira, se tornou uma preocupação. Alguém está comigo aqui? Aconteceu algo parecido comigo alguns anos atrás. Deixa eu contar isso aqui para você e vou caminhar para o encerramento. Eu morava na minha cidade natal, Bauru, no interior de São Paulo. Na verdade eu já morava em Belo Horizonte, mas eu tinha ido para minha cidade para passar as férias. E nesse tempo que eu fui para minha cidade, já estava aqui em BH, fui para passar as férias, estava tendo um retiro na minha igreja. E o pastor da igreja me pediu para auxiliá-lo, levando um dos convidados no hotel depois de um culto. Falou: olha, pega o pastor convidado, leva ele para o hotel, deixa ele lá, e a hora que você deixar ele lá, você volta para dormir aqui no retiro. Aí eu falei assim: ô pastor, a minha casa é mais perto do hotel, se o senhor não se importar, eu prefiro ir dormir em casa, pode ser? Ele falou: não, claro, sem problema, mas vai direto para casa, ok? Beleza. Deixei o pastor no hotel e fui para minha casa. Minha mãe morava num prédio nessa época, e quando eu cheguei, peguei o elevador, cheguei no andar que a minha mãe morava e bati na porta, e ninguém atendeu. Toquei a campainha, ninguém atendeu. Aí esperei um pouco, toquei a campainha de novo, ninguém atendeu. Bati na porta, ninguém atendeu. Aí eu esmurrei a porta, ninguém atendeu. Eu chutei a porta, ninguém atendeu. A minha mãe e o meu irmão estavam tão cansados da programação do retiro, que eles não ouviram a campainha, os murros na porta, as batidas na porta. E aí eu pensei: bom, vou voltar e vou dormir no acampamento, né? Mas aí eu pensei: cara, se eu voltar e dormir no acampamento, minha mãe vai acordar, não vai me ver aqui, e pode ser que ela fique preocupada. Então já sei, vou descer para a garagem e eu vou dormir no carro.
Amanhã cedo eu acordo e minha mãe já vai estar mais descansada. Eu bato na porta, eu vou conseguir entrar. Desci, irmãos, dormi na garagem. Só que eu também estava muito cansado. E eu apaguei. A bateria do meu telefone acabou. E quando eu acordei, já era por volta de 12:30. Eu estava quase igual um frango assado dentro do carro. E eu acordei, né, pensando assim, qual foi o caminhão que me atropelou? E subi pro apartamento onde minha mãe morava. Bati na porta, toquei a campainha e ninguém atendeu. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu falei, não, agora eu vou pro retiro. Quando eu cheguei no retiro e eu entrei com o carro, o povo que estava no culto, todo mundo saiu correndo e rodearam o carro, começaram a gritar e chorar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu vou contar para vocês o que estava acontecendo. Naquela madrugada, um menino chamado Vinícius, com o mesmo carro que eu tinha, foi sequestrado. Quando as pessoas de manhã acordaram e começaram a me procurar, né, minha mãe acordou, me procurou, não me achou, ligou para o pastor. Pastor, o Vinícius dormiu aí no retiro? Não, não dormiu aqui no retiro. Aí foram ligando, e ninguém sabia onde eu estava. Aí na minha igreja tinha um investigador de polícia. Decidiram ligar para ele. O investigador falou, ó, foi sequestrado um menino chamado Vinícius com um carro assim, essa madrugada. O que o pessoal pensou? Que era eu que tinha sido sequestrado. Quando eu cheguei no retiro, o pessoal falou assim, te libertaram, o que fizeram com você? Mas não era eu. Graças a Deus, por causa dessa mobilização, o menino que foi sequestrado foi encontrado, graças a Deus por isso. Mas não era eu. Mas por que eu estou te contando isso? É porque, meus irmãos, nós podemos esconder o nosso coração de uma tal maneira que pode acontecer de um determinado momento ele se tornar até inacessível para o próprio Jesus. A gente pode ir criando camadas e criando camadas e criando camadas para afastar o nosso coração de Deus e das pessoas, que chega uma hora que ele está tão escuro e tão isolado que parece que nem o próprio Deus tem acesso a ele. Sabe, nessa noite eu estou aqui para dizer para você que nessa brincadeira de esconde-esconde, a graça não é não ser encontrado. A graça é se deixar ser encontrado por Jesus. A graça é deixar Jesus vencer você e te alcançar com a bondade dele, e preencher você com a vida dele, e quebrar os seus argumentos para que você possa perceber que a única satisfação verdadeira é a vida que só Jesus pode te oferecer.